essa série de resoluções de questões envolvendo esse importante assunto que é problemas do primeiro grau, tá certo? Interessante que nós estamos sempre resolvendo esses problemas tanto por álgebra quanto por aritmética, perfeito? Então, gente, vamos recordar esse conteúdo que é muito importante para concursos de um modo geral, tá certo? Então, essa quinta questão diz o seguinte, ó, uma equipe de futebol ganha 3 pontos a cada vitória e ganha 1 ponto em caso de empate, tá claro isso? E claro, quando ela perde, ela não ganha ponto algum, tá certo? Na derrota, ela não ganha ponto algum. Se num torneio com um total de 22 partidas, a invicta, esse dado é muito importante, ó, a invicta equipe campeã teve um total de 56 pontos. E aí vem a pergunta, em quantas partidas a equipe campeã empatou? Uma observação importante, né? Uma equipe é invicta quando ela não perde nenhum jogo, perfeito? Quer dizer, uma equipe invicta é aquela que só tem vitórias ou empates. Tá claro isso, então? Então, perfeito? Essa equipe ganha 3 pontos cada vez que vence a partida. Cada vez que ela empata, né? Ela ganha 1 ponto. Tá claro? Então, quer dizer, só um detalhe importante para a gente raciocinar nesse problema é o seguinte. Cada vez que ele deixa de ganhar uma partida, né, ele deixa de ganhar 2 pontos, porque ele vai empatar, considerando que a equipe está invicta, né, ele vai empatar ganhando 1 ponto e deixa de ganhar os 3 pela vitória, 3 menos 1, ele deixa de ganhar 2 pontos. Tá bom esse raciocínio? Só para a gente entender, daqui a pouco a gente vai usar esse raciocínio. Bom, vamos partir para a resolução algébrica primeira delas, tá certo? Olha só, vamos chamar de V o número de vitórias e de E o número de empates. Então ficou claro o seguinte, se essa equipe é invicta, ela não teve derrotas. Então pode dizer que o número de vitórias mais o número de empate completa o total de 22 partidas, perfeito? Gente, olha só, em cada vitória ele ganharia 3 pontos, né? Então, se eu estou chamando de V o número de vitórias, são 3 vezes V, é o número de pontos que ele ganha, né, foi o total de pontos ganhos por vitórias, 3 vezes V, 3 pontos em cada uma dessas vitórias, perfeito? Em caso de empate, aqui está escrito errado, vamos até emendar isso, ó. Em caso de empate ele ganharia o quê? 1 ponto. Não é isso? Ó, 1 vezes V. É 1 ponto vezes o número de empate. Perfeito? Então, assim, gente, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma equação aqui em cima que me diz o quê? Vitórias mais empate é 22. E tenho também uma segunda equação, que é o total de pontos. 3 vezes o número de vitórias mais uma vez, né? O número de empate, isso me dá 56. E com isso eu posso montar um sisteminha que diria assim, ó, V mais E é 22, 3V mais E é igual a 56. E aí, gente, eu vou procurar fazer aqui, eu teria 3 caminhos diferentes para resolver um sistema, vou resolver pelo que parece mais simples no caso, que é o da adição, né? A adição sempre é muito simples, quando a gente tem dados pequenos, como é o caso aqui, ele fica muito simples. Quer ver o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação, toda ela por 3, perfeito, gente? Olha só. Vai ficar assim, ó, 3V mais 3E é igual a 66. E sabe por que eu multipliquei por 3? Porque para que esse V ficasse a esse V, aqui já não tem 3V, então eu fiz com que o V em cima, né, ficasse também com 3V. Ficou então 3V mais 3E é igual a 66. E na equação de baixo, né, não mexi, ficou 3V mais E igual a 56. Perfeito? Então, gente, olha o que acontece agora se eu diminuir a primeira equação da segunda. Olha só, 3V menos 3V, olha aqui, 3V menos 3V, mais 3E menos E, tá vendo? Ó, isso é igual a quem? Ó, 66 menos 56. Lembra que eu estou diminuindo a primeira equação da segunda. 3V menos 3V, isso some. 3E menos E, isso dá 2E. 2E é igual a 66 menos 56, que dá 10. É então igual a 5. 5 empate. E a minha resposta certa, olha lá qual é a minha resposta certa. Minha resposta certa é a letra A. Olha lá, 5 empate. Perfeito? Vamos fazer agora pelo segundo raciocínio algébrico. Pode ser? Vamos lá? Olha só. Vamos fazer agora diferente, agora vamos fazer por equação, tá bom, gente? Vamos fazer por equação um segundo caminho algébrico de resolver essa mesma questão. Olha só. Vamos chamar de E o número de empate. E aí, gente, se ele empatou E vezes,
Se foram 22 partidas, vamos lembrar que essa equipe é invicta, ela só teve então vitórias e empates, né? Foram um total de 22 partidas. Então o número de empates, o número de vitórias será 22 menos ou seja, o número de partidas 22 menos o número de empates. Isso representa para mim vitórias, tá certo? Em cada vitória ele ganharia o que? A gente já sabe que é 3 vezes o número de vitórias, 3 vezes 22 menos Em cada vitória ele ganharia quanto? Em cada empate, vamos mudar também aqui, ó, mesma coisa que nós tínhamos feito lá em cima. Em cada empate ele ganharia né? O número de empates é o número de pontos que ele ganha, 1 vezes perfeito isso? E assim eu posso escrever o quê? Ó? Os pontos ganhos nas vitórias, 3 que multiplica 22 menos mais o número de empates, perfeito? Isso é igual a 56 pontos. Vamos lá juntando, ó, chuveirinho, 3 vezes 22, 66, menos 3 mais isso é igual a 56. Perfeito? Então, gente, olha lá o que eu tenho, ó, 66 menos 2 é igual a 56, aí trouxe o 56 para lá e levei esse menos 2 para lá, porque ele quando vai para lá vai positivo. Eu vou ficar assim, ó, 2 é igual a 10, 66 menos 56 é igual a 10 dividido por 2, que dá 5, são 5 empates, confirmando então a minha resposta correta, então realmente é a letra A. Perfeito? E só por curiosidade, vamos ver o número de vitórias, gente, olha só. V mais é igual a quanto? 22, não é isso? Vitória mais empate. Se ele empatou, ele teve 5 empates, foram 17 vitórias, 22 menos 5, 17, olha lá, 17 vitórias. Vamos só verificar se está certo? Gente, em 17 vitórias, ele ganha quantos pontos? Bom, 17 vitórias, cada vitória ele ganha 3 pontos, 17 vezes 3, ele ganha 51 pontos só pelas vitórias. 51 pontos mais esses 5 empates, 51 mais 5, 56 pontos, confirmando a resposta, está corretíssima, tá certo? Então, realmente, a letra A é a correta, foram 5 empates. Tá claro? Vamos partir agora para fechar esse assunto, esse probleminha. Vamos falar agora sobre como é que a gente faria a resolução aritmética, tá bom? Olha só que interessante, é um raciocínio muito bonito, que é legal a gente treinar esse tipo de raciocínio, porque no dia a dia a gente está sempre tendo situações semelhantes a essa. Olha só, gente, vamos imaginar que ele tivesse vencido as 22 partidas. Se essa equipe tivesse vencido as 22 partidas, não é isso? Ele teria quantos pontos? 22, 3 pontos por cada uma dessas vitórias, 22 vezes 3 daria 66 pontos. Mas o problema nos afirma que ele fez 56 pontos. Então perceba o seguinte: quantos pontos ele deixou de ganhar? Bom, ele deixou de ganhar. Se ele poderia ter feito 66 e fez apenas 56, ele deixou de ganhar 10 pontos. Mas vamos lembrar o seguinte, gente. Em cada empate, ele deixa de ganhar 2 pontos. Ele poderia ter ganho 3 se ganhasse. Mas ele ganhou apenas 1 porque empatou. E nessa brincadeira, ó, 3 menos 1 dá 2. Cada vez que ele não ganha, cada vez que ele empata, ele deixa de ganhar 2 pontos. Se ele deixou de ganhar um total de 10 pontos, é fácil, né? Se eu dividir 10 pontos pelo que ele perde a cada vitória não alcançada, a cada empate que ele tem, ó, 10 dividido por 2 dá 5. Foram 5 vezes, não é isso, gente? Ele perde 2 pontos, perdeu um total de 10, 10 dividido por 2 dá 5. E esse é o número de empate. 5 empates, confirmando a minha resposta correta, tá certo? O número de empate, 5 empates. O número de vitórias, 17. Ele me perguntou qual era o número de empate. Resposta certa, letra A. Confirmando bonitinho a nossa letra A. Tá bom, gente? Deu para entender? Uma questão tranquila, né, que fala no dia a dia, numa situação que é muito interessante, que é o nosso querido futebol, né, a paixão nacional, e a gente conseguiu resolver usando tanto aritmética quanto álgebra. Tá bom, gente? Espero que os amigos tenham entendido, espero que essa videoaula tenha sido útil para cada um de vocês. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis. Fica daqui o meu muito obrigado pelas visualizações de nossas videoaulas, pelos elogios, né, até pelas dúvidas que estão sendo tiradas, né? Isso é muito legal, porque dá ânimo, dá força, dá vontade de a gente continuar nesse trabalho, e com certeza eu vou continuar.